Ai, gente, que loucura. Não sei o que aconteceu, mas eu fui expulsa. Deixa eu ver se vocês retornam aqui e a gente recomeça. Desculpem, tá? Não sei realmente o que aconteceu. Conseguem me ouvir? Deixa eu esperar a Rob entrar pra convidar ela. Fala. Não sei o que houve, fui Oi. expulsa. Vamos deixar sem filtro, que vai que foi o filtro, né? Vai que foi o filtro, boa. Eu Então não sei vamos até nos que parte você aventurar. escutou eu falar, eu acabei nem conseguindo ler os comentários. Não sei se você chegou a ler. Tá, eu também não. Li um da Thaísa dizendo que agora 24 horas como mãe, professora, esposa, né, profissional, tá enlouquecida. E eu escutei tudo, eu acho, onde você estava contando do modelo, né, do não modelo de autocuidado, Ah, da sua história da sua mãe. E acho muito perfeito a gente falar disso, porque a gente fala de autocuidado e autoconhecimento exatamente no ponto de conhecer a própria história, né? De você realmente voltar para onde estão suas crenças, suas sombras, suas potencialidades, suas habilidades, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você consegue fazer escolhas positivas para sua vida, né? E aí você inspira que os outros façam o mesmo por eles, filhos, marido, mulher, enfim, trabalho, pessoas de trabalho. Então, conhecer a nossa história é muito nossa proposta em relação ao cuidado da gente comunicar as nossas necessidades e sentimentos para o outro de um lugar mais respeitoso, mais calmo, mais regulado, né? E não a partir de raiva, frustração, né? Falar de um lugar um pouco mais, uma responsabilidade, né? Uma autorresponsabilidade de falar das nossas necessidades e sentimentos, com a expectativa de fazer um pedido para o outro atender, mas como um pedido, não como uma exigência, né? E uhum. falar de um lugar mais calmo, mais regulado, de alguém que tem autocontrole mesmo, né? Eu Dos acho próprios que sentimentos. complementando isso, também a gente ter noção, assumir mais a responsabilidade, né, pelo que é Uhum. nosso. Acho que quando você tá ok, quando Isso você, aí. nem sempre ok, porque a gente não tá ok o tempo todo, mas assim, quando você tá com consciência dos seus processos, você sabe diferenciar o que é do outro e o que é seu, né? Então a Uhum. gente estava falando, né, quantas vezes, sei lá, alguém te xinga e você fica possesso, né? Esse sentimento é seu, só você pode lidar com ele, né? Então a gente tem Uhum. responsabilidade que não foi o outro, né? O outro só fez despertar um botãozinho ali em você que acendeu alguma coisinha que não tá legal dentro de você, né? Então é você Uhum. buscar o que é isso que não tá legal, né? Então a gente assumir a responsabilidade pelo que a gente tá sentindo, né? De eu poder Isso investigar, aí. porque se eu tô ok, o outro pode me mandar para aquele lugar, pro que for, que eu vou falar, meu filho, tá, legal, aquilo não vai Uhum. ressoar em mim, né? Agora, se Isso aí. ressoou, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Deixa eu entender por que que é, né? Por quê? Será que eu preciso da aprovação? Eu tenho essa necessidade de aprovação que vem lá de trás e quando o outro me fala isso é um sinal de que eu não tô sendo aprovado, né? Então, assim, Uhum. isso é só Uhum. um exemplo dentro de milhões de coisas, possibilidades que podem existir, né? Mas é isso, Isso. a gente E não é tirar buscar. também, né? A responsa do outro também, né? O outro tem que se responsabilizar pelo que ele fala, pelo que ele faz, claro. Mas isso é do Sim. outro. A gente aqui, né, na nossa via de comunicação, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente sentiu, né, com o comportamento No ou comportamento. a fala do outro, né? Até Então, porque o outro a isso gente não sim, controla, a gente não a vai gente mudar não o outro, a gente não muda. vai controlar o outro, né? Mas a gente pode Uhum, mudar, né? Agora, como é que eu vou mudar? Eu vou mudar a forma como eu vou reagir, né? Então, eu vou entender isso dentro de mim para que numa próxima vez eu consiga reagir de outra forma, né? Porque ele definitivamente a gente não vai mudar, né? E isso, exato, a gente, gente não tem menor poder. tira um peso das nossas costas, isso é autocuidado puro, a gente ter a noção de que a gente não muda ninguém, a gente não é capaz Uhum, de mudar ninguém, a gente só se muda, né? uhum, Então, assim, não adianta querer ficar batendo a cabeça para mudar o outro, não, a gente é que tem que se mudar, né? E se mudando. E claro, se você tiver uma relação com outra pessoa, como a Adri falou, você vai expondo as suas necessidades, né? E vocês vão juntos tentando melhorar, né? Desenvolver potencialidade juntos dentro de uma essa relação, né? relação, isso, porque se é uma relação que você quer manter, né? Porque se for alguém que realmente usa de palavras e ações
que te magoam o tempo todo, né? Que te deixam desconfortável o tempo todo, realmente você tem que avaliar se essa relação vale o seu Exatamente. investimento, Entender né? por que você buscou esse tipo de relação, né? Exato. Mas se é uma relação que vale investir, vale cuidar da sua via, né? Do seu lado, do seu afeto, para que essa relação evolua, né? Porque a gente mudando a gente, né, Rob? A gente vê. A gente realmente desperta o outro para melhorar, para crescer também, né? Uhum. Então, se você fizer isso, né? E ver que o outro também está indo junto, né? O outro está investindo na relação também e tudo, então vale a pena seguir juntos. Realmente é o que a Rob falou, tira um peso, porque a gente não fica mais se frustrando todo dia porque o outro não mudou. Gente, mas essa pessoa não muda, mas eu já falei 1000 vezes, mas eu já fiz 1000 coisas e essa pessoa não muda. Se o seu foco vai ficar sendo mudar ele, é frustração atrás de frustração. Se o foco é na solução do seu sentimento em relação ao que a pessoa fez, gente, realmente muda, dá trabalho a beça, a gente encara a sombra a beça, mas a gente tem como mudar. Agora, o outro, o comportamento do outro, a fala do outro, a gente não muda, a gente só pode inspirar. Mudar não tem como, né? Então, Eu lembro focar que na gente é eu isso. sempre escutava uma frase assim que não fazia muito sentido para mim, né? Mas eu acreditava nela, né? Que é a consciência traz a cura. Né? Então, muitas coisas, muitos processos, muitas crenças que a gente tem, que a gente não conhece, a partir do momento que você toma consciência delas, de nossa, eu tenho esse mecanismo de precisar de aprovação, olha que situações isso me coloca e tal. Quando você traz a consciência, você traz a cura. E depois de um tempo eu fui entender o porquê. Porque a partir do Uhum. momento que você tem a consciência, você pode fazer escolhas de eu vou continuar agindo assim ou eu não vou continuar agindo assim. Né? Enquanto está inconsciente, você vai simplesmente fazendo. Né? Quando você traz para a consciência, você passa a ter escolha. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente cada vez mais buscar a consciência desses processos, né? Do que a gente traz que interfere ali no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né? No nosso autocuidado. Então, Isso. E a gente fala muito dos autos todos, né, Rob? Autoconsciência, autorregulação, autocontrole, autocuidado, porque realmente a Uhum. gente fala que é sempre a nosso respeito, né? A gente só pode cuidar do que é nosso. E autocuidado, né, que é o tema que a gente escolheu conversar hoje, porque a gente é do cuidar. A gente já sabe disso. Somos cuidadoras naturais, né? Então a gente escolheu essa profissão para isso, seja terapeuta, professor, enfim. E muitas vezes a gente cuida até, eu não tenho uma profissão de cuidadora, mas eu que sou a mãe da minha família toda, né? Eu cuido de todo mundo na minha família, Você sabe né? bem disso, né? E eu sei bem disso, porque eu fiz esse papel anos e anos na minha, achando que eu era a cuidadora mor, né? Peguei para mim esse papel e isso não é legal, sabe? Então, assim, o autocuidado, a gente quer muito falar hoje pra gente construir dentro da gente, reconstruir, na verdade, um outro conceito de cuidar, um cuidar mais respeitoso, né? Um cuidar do nosso lugar aqui. Não tentar entrar no lugar do outro, fazer pelo outro, né? Fazer demais, Uhum. entregar Uhum. demais. Quando a gente está no nosso lugar, é tudo muito mais horizontal, mais equilibrado. Então a gente não A faz pelo gente outro, faz faz sem se com. desrespeitar, né? Eu falei daquela coisa de fazer pela aprovação do outro, eu cresci muito nessa coisa de precisar da aprovação, né? E eu lembro que teve uma época que eu fazia atendimento domiciliar ainda, já tem assim, tipo, uns 5, 6 anos isso, né? Uhum. E eu, na minha de querer ajudar e tal, uma família falou, não, mas a gente só pode o horário de 6 da noite fazer o atendimento, né? E era perto da minha casa, eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, 2 dias da semana eu não vou pegar minha filha na escola para eu poder atender Fazer vocês, esse né? E atendimento. fui Aham. mexer em toda a minha dinâmica, pedi pra minha empregada buscar minha filha, enfim, né? Pra poder ajudar esse outro, digamos assim, né? Essa família. Uhum. E aí, lá pelas tantas, deu assim, coisa de um mês, foram na médica, a médica falou, não precisa mais de terapia, corta tudo, enfim, eu mexi minha vida inteira pra no final das contas a família, né, beleza, obrigada, a gente não quer mais. Ok, mas aí o que eu me toquei disso tudo, né? Lição para aprender, Quando né, eu. Não, disso. eu assim, agradeço muito eles terem passado na minha vida, até porque depois acabaram Uhum. voltando, mas dentro das minhas regras, digamos assim, sem eu me Dos seus desrespeitar, né? No limites. horário que eu Uhum. podia, dentro dos meus limites, né? Mas eu aprendi o que eu tava dizendo sim pra eles e dizendo não pra mim e pra minha família, porque eu tava deixando de buscar minha filha pra Que era uma atender o coisa filho importante para deles você. que era uma Uhum. coisa importante pra mim e pra ela, né? Então, assim, Uhum.
para mim foi um grande aprendizado de quantas vezes a gente diz não pra gente poder dizer sim pro outro, para agradar o outro, né? Então é uma coisa pra gente ter atenção, né? E eu, durante muitos anos, eu fazia isso, né? Com medo de, ai meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Pô, eu não posso atender, eu não... né? E hoje eu já consigo muito mais facilmente. É claro que a gente sempre tem ainda uns desafios, né? Essas horas eu ligo pra Dri, me ajuda aqui nessa situação, deixa eu pensar alto aqui com você. Né? Se procura. Uhum. E isso é outra coisa importante, a gente ter alguém para poder compartilhar e conversar, né? Terapia, né? Uma amiga, que são coisas diferentes, mas enfim, é importante, né? Cada um busca a sua, o que faz sentido, né? Então, hoje eu já consigo dar um limite, porque eu tô bem, eu vou falar, olha, nesse horário eu não posso. Esse horário para mim o horário que eu posso é esse. E se o outro falar, tá bom. E no final das contas, gente, o outro se vira nos 30 para se adequar, entendeu? Porque para ele é importante. E se para ele não era importante também, paciência, tá tudo bem, né? Mas eu tô olhando para mim agora. Eu tô vendo o que eu quero fazer para mim, né? O que me faz bem, o que não me desrespeita, né? Então, e esse exemplo é muito bom, Rob, porque assim, a gente faz isso o tempo todo, principalmente a gente que é autônoma, né? Faz nossos horários. E a gente realmente não aprende a fazer isso na graduação, nem, enfim, né? E a gente tem que fazer isso, gerenciar o nosso tempo, gerenciar esse equilíbrio entre o trabalho, família, a gente, né? E a gente vê que a gente vai, com essa coisa de cuidar do outro, né? Do outro como prioridade, a gente vai valorizando a sobrecarga, valorizando estar exausta. Então, quantas vezes eu falava com a boca cheia, assim, nossa, hoje eu nem almocei, atendi da hora que eu acordei à hora que eu dormi. Nossa, uma coisa da sociedade hoje em dia, né? Dessa superprodução, né? Meu Deus, né? E quando a gente vê, eu adoeci, né, fisicamente, e quem não adoece fisicamente muitas vezes tem algum tilt emocional mesmo, né? Ou acaba perdendo relações importantes, familiares e pessoais, porque estão priorizando o trabalho nesse sentido, né? Desse jeito totalmente desequilibrado. Então, essa parte só depende da gente. Né, Rob? A gente não controla um monte de coisa. Mas o que a gente controla é autocuidado fazer. É dizer não quando precisa dizer, é dizer sim quando pode dizer e pronto, né? O outro também vai ter benefícios em ter que se movimentar para se adequar ao que a gente está podendo oferecer, porque a gente vai oferecer o nosso melhor, né? Então é uma coisa assim bonita o autocuidado, uma decisão boa de fazer, decidir cuidar de si, né? Muito exato. Então, assim, a gente queria trazer essa noção dessa amplitude, né, do autocuidado, que não é simplesmente o físico, que é muito importante, né? Uma coisa, para mim, hoje, eu acho que ainda é o maior desafio, assim, é esse físico. E tá tudo interligado, na verdade, né? Porque o dia que você faz uma ginástica, você faz uma yoga, que você faz alguma coisa física, você fica mais organizado também, né? Mas eu, como mãe, sei que cara, um super desafio, né? Mas outra coisa que eu venho aprendendo muito, principalmente agora na quarentena, é a gente não se culpar e não se cobrar. Assim, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, com o melhor que a gente tem, e tá tudo bem, né? Dia, só que nem sempre o melhor que a gente tem para dar no dia é o que você gostaria que fosse, né? Talvez fosse o que o outro esperaria, mas tá tudo bem, né? Tudo bem. O negócio é a gente ir tentando fazer melhor a cada dia, né? E não, eu fico pensando muito assim, acho que uma coisa que tá todo mundo passando muito agora pelo menos assim, eu e muitas pessoas que eu converso, essa coisa da comida, né? De, eu tinha conseguido emagrecer de boa, agora eu tô assim, eu pelo menos, gente, eu tô vivendo num hotel fazenda, porque eu tomo café da manhã com café com leite, com pãozinho, bolo da tarde, sobremesa em todas as refeições, assim, porque eu tenho um padrão de me regular através da comida. Né? Só um dado interessante aqui, sensorial para todo mundo, o maxilar é nossa maior fonte de propriocepção. E a propriocepção é o que ajuda a gente a se regular. É a pressão profunda ali, a massagem, né? É propriocepção. E, saber onde nosso então, corpo por isso, tá, né? Saber onde nosso corpo está. Se eu fecho o olho e levanto meu braço, eu sei que meu braço está para cima sem precisar olhar para ele, né? Porque a musculatura, as minhas juntas todas estão mandando essa informação, né? Mas, enfim, tudo para falar, porque o maxilar é a nossa maior fonte de propriocepção, né? E como a propriocepção regula, eu, por exemplo, eu busco
tá comendo para me regular, né? Que não é uma coisa saudável, né? Eu já percebi esse padrão hoje em dia e eu procuro mudar, mas agora na quarentena tá um super desafio, né? Eu já engordei sei lá quantos quilos, mas assim, estamos com saúde, é o que mais importa, né? Mas o que eu tenho percebido é que muitas vezes eu quero me punir. Do tipo, já Por estar comi um monte, fazendo agora eu isso. vou jacar mesmo, agora que eu vou sair da linha, né? Então, tipo, ok, hoje eu não consegui, tá tudo bem, não dei conta. Amanhã eu vou fazer escolhas melhores na hora de me alimentar, né? Então, parar de, sabe, de Equilíbrio. se picotear, né? Porque a gente tem essa tendência da vítima ali também, de mundo, céus, né? Como eu... E Isso. não, e assumir a responsabilidade mesmo pelas escolhas, né? A gente tem um carrasco interno, né, Rob? Esse seu exemplo é muito bom, porque também fala daquilo que a gente está trazendo aqui hoje, né? Da importância da gente conhecer a gente mesmos, como a gente funciona no mundo. Então, você saber que a comida, né, que comer é um caminho que você usa pela sua história toda de autorregulação, te ajuda tenho consciência disso. Então, em alguns Aham. momentos, vou deixar isso rolar, porque estou lidando com um monte de outra coisa, isso está me ajudando. Em outros, não. Eu tenho outros recursos, então eu vou cuidar desse para esse não entrar num looping louco, né? Mas o primeiro passo é a consciência desse mecanismo. Então, o autocuidado é muito sobre a gente olhar pra gente e falar assim, cara, tá tudo bem essa sombra. Tem a ver com a minha história, né? Uhum. E o que eu vou fazer com ela é que vai fazer a gente, né, ter melhores comportamentos, melhores relações com a nossa vida, com a comida, com né, as pessoas, com o trabalho, enfim, a partir dessa consciência que a gente tem. Então, né, aquilo também de levar tudo pro pessoal ou tudo como ofensa, como ameaça, né, não confiar nada em ninguém, né, entrar numa paranoia, entrar no vitimismo, enfim, todas as nossas coisas a gente vê que a gente tem realmente um sistema de crenças assim, né, que a gente estuda na infância, desenvolvimento infantil, vai vendo que, né, através das relações a gente cria mesmo esse repertório e aí a partir disso a gente vai agindo no mundo, mas agora adulto, a gente tem total condição de olhar para elas e modificar as que a gente precisa para ter uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. Então, autocuidado E, é sobre e, e isso. pegando o gancho disso, né, o tanto de modelo de autocuidado que a gente está dando, né, quando a gente está pensando na relação com as crianças, né, eu estou notando por mim de novo, né, mas enfim, uma coisa que é sabida, né, por todo mundo, que modelo de autorregulação a gente dá, né, então se eu sou uma Uhum. pessoa que aconteceu alguma coisa, eu, respiro, eu vou beber uma água, vou tomar um banho para me acalmar, né? É muito diferente de eu começar a gritar, de eu bater porta, né? Então agora na quarentena eu já me peguei vários momentos assim. E aí quando eu vejo, tá uma filha gritando com a outra, batendo porta, exatamente como eu tô Uhum. fazendo. Né? Uhum. Então, a responsabilidade que a gente tem de ser modelo, né, de autocuidado também, né? Da gente ter um pouco da vaidade, da gente estar procurando melhorar, da gente estar, sei lá, meditando, quem curte meditar, ou ler um livro, quem gosta de ler. Uhum. Enfim, da gente ter esse tempo pra gente e tá tudo bem. Porque o negócio, às vezes, a gente quer esse tempo pra gente, só que a gente faz com culpa. Né? Então eu É. lembro que assim, o dia que eu escolhia sair com as minhas amigas, eu saía com uma culpa absurda, porque elas meninas falavam, mas vai Uhum. sair, mas não sei o quê, vai abandonar a Vai gente. me A minha, deixar a minha aqui. mais velha, que já tem um discurso assim, é tipo, você não ama a gente, você ama mais as suas amigas do que a gente, bem assim, né? E eu, tá bom, eu continuo te amando e eu vou sair com as minhas amigas, né? Mas Uhum. se você tá plena e certa do que você tá fazendo, isso não vai nem bater nelas, entendeu? Isso vai... E Exato. você tá dando esse modelo de que tá tudo bem, de que tá ok, né? Você se cuidar, de que tá ok você sair, né? Mas Isso. é um exercício realmente de fazer isso sem culpa, né? Exatamente. Você falou um ponto-chave, né, amiga, que um monte de gente deve passar, né, nesses momentos com os filhos e tudo, em relação a essa divisão mesmo, né, de mulher e mãe, que é complicado mesmo, né? A Débora falou aqui, né, o quanto é difícil a gente, quando tá no cuidado do filho, que é tão dependente, né, gente? Ainda mais pequenininho ou com deficiência, e depois vai construindo o caminho dele, mas até e principalmente para eles, né? Estão precisando e se beneficiam muito de um modelo de independência de dentro para fora, né? De alguém que não é perfeita, né? Filho não quer mãe perfeita, mas de alguém que está se
observando, reparando seus erros, né? Tendo leveza também para olhar os próprios erros e capacidade de resolver eles de uma maneira madura, né? Responsável e tal. Um modelo mesmo bacana de reparação, né? De adaptação para a vida. Então, isso é inspirador para o filho. Agora, se você tá no cuidado dele, culpada pelo momento que você tá dando, né? Se dando a si mesmo um pouquinho, ou cuidando dele com essa, com esse espírito, né? Com esse ambiente de pena, ou de queria que a história fosse diferente, né? Queria que fosse de outro jeito. Isso passa para o filho. Aliás, é isso que a gente quer falar também hoje, né, Rob? Tudo passa Uhum. para o filho, né? Tudo passa para o outro. Energia, vibração, enfim, a gente passa o que a gente sente, né? Então, se a gente está Aham. plena, como o Rob falou, se a gente está segura do que a gente, da maneira que a gente encara a vida, né? Se a gente encara a vida com potência, se a gente está aqui para aprender coisas e para evoluir, cuidar da nossa qualidade de vida e de quem convive com a gente vai fazer isso de uma maneira muito mais adulta, uma postura responsável e não no lugar, né, de vítima ou de culpabilização, enfim, aquelas coisas que não Uhum. trazem nenhuma resposta positiva para as relações, né? Eu acho que uma coisa importante, Dri, que você falou agora que eu me lembrei, né? Você falou nosso lugar de adulto, né? E quantas vezes a gente não acaba brigando de igual para igual com a criança, né? Porque a gente tem uma criancinha ali Uhum, ferida, né? uhum. E eu lembro que você mencionou uma vez que a gente aprendeu em alguma aula, né? O que a gente tem que pegar dos nossos pais, né? O que a gente tem que Ah, buscar? é. A postura, né? Como é que é? A postura certa para a gente olhar para a nossa família, né? Para os nossos pais, é assim e assim, né? Assim, assim, isso. Uhum. Quer falar aí, Dre? Fala aí. Boa. Muito bom lembrar disso, amiga. É, É um psicólogo, né? Ele é psicólogo, Fernando? ele é Médico, né? médico, ele é Médico, médico, é. que a Rob me apresentou, Fernando Freitas. Ele fala muito de constelação familiar, né? Da gente se responsabilizar pela nossa vida enquanto pessoas adultas agora, enfim, das nossas relações. E aí ele trouxe essa analogia, né, da postura, e é bem visual para quem é bastante visual, é bom guardar, que é, tipo a Rob, que é pra gente ter essa postura diante da vida, né, principalmente diante dos nossos pais. O que quer dizer isso? Se a gente ficar numa postura assim para os nossos pais, que é, eu não quero nada que venha deles, nada. Tudo que vem deles é ruim, eu não quero, não presta, não me fez bem, não quero nada deles, eu vou ficar com energia focada, minha atenção focada em ficar lutando contra as coisas que já estão em mim, dos meus pais, porque elas vêm, né? No DNA, na história, na criação. Então eu vou ficar com energia repelindo, né? Negando algo que é impossível eu negar. Né? Vai vir alguma Uhum. coisa dos meus pais. Ou se eu ficar muito infantil também, que é uma postura mais infantil, as duas são infantis, né? Do adulto não crescido, né? Falando do É. ponto de vista da criança. E ficar também, eu quero tudo dos meus pais me devem tudo, né? Eles me deram a vida, então agora eu quero tudo deles, né? Eu não tenho que buscar nada para mim, eles que têm que me dar, é obrigação deles. Também a gente não cresce porque essa é mais um pouco mais óbvia, né? Porque os pais não têm que dar pra gente, né, mais nada. Inclusive, já deram muito, que é a vida. Então, se a gente tiver uma postura equilibrada, que é eu quero dos meus pais o que eles já me deram, que é a vida, e o que eu vejo de positivo, né? De bacana. E eu não quero aquilo que eu vejo que não me fez tão bem, ou que é uma repetição de padrão lá dos pais deles, mas que eu tô vendo que não, né, não fez tão bem, eu quero tentar de outra forma, tá tudo bem também, né? A gente tem que aceitar Uhum. tudo dos pais assim. Então é o equilíbrio da gente aceitar deles o que é bonito, a gente avaliou como bacana para nossa vida e negar o que a gente sente que pode transformar para a próxima geração, né? Então essa postura do adulto, ela é assim Uhum. chave para a gente olhar para a vida de uma outra forma, né? E se responsabilizar por ela.
E a gente se pegar na relação com os nossos filhos como adultos, né? E não Isso brigar aí. de igual para igual. Tem brigas que às vezes você vê e fala, gente, isso é criança com criança batendo cabeça, né? Cadê o adulto dessa relação aí, né? E a gente Uhum. pensar que a gente tem mais recursos para emocionais para lidar com as situações, para se autorregular. A criança não, a criança está aprendendo sobre a vida, né? Então ela vai aprender com Uhum. quem? Com a gente, né? Então a gente tem que pensar nesse modelo. E pegando um gancho assim pra gente ir pra uma outra coisa visual, que você falou do visual, eu lembrei, né? É Uhum. aquela analogia batida da máscara do avião, né? A gente tem que colocar a máscara primeiro na gente, né? E é É. fato, a gente precisa, né? A gente precisa, é aquilo que a gente falou lá no começo, se eu não tenho, como é que eu vou dar, né? Eu tenho que me salvar primeiro, né? Então, eu lembro que eu faço isso às vezes em coisas simples da vida, tipo hora do almoço, as crianças estão brincando, né? A gente tem aquela culpa, aquela coisa de eu tenho que dar almoço para as crianças. Não, eu vou almoçar primeiro, de boa, Uhum. enquanto elas estão brincando, relax. Quando eu acabar, aí eu vou botar cuida delas. Porque eu com fome, eu já me conheço, que eu sei que eu vou estar muito Tenho a mais menor irritada, sem paciência. paciência, né? Então deixa eu me nutrir primeiro, para depois eu poder colocar o delas, né? Então, mas desde coisas simples até coisas mais elaboradas na vida, né? Da gente realmente ter essa consciência, né? Então a gente vê que muitas famílias estão desestruturadas e porque a gente não está olhando pra gente, né? A gente tem É. que ter esse autocuidado. A gente tem que ter Uhum. esse autocuidado, né? Até porque as crianças vão. Eu costumo dizer, né? São espelhinhos, né? Elas estão o tempo todo mostrando ali pra gente o que a gente tem que trabalhar na gente, né? Nossa, Então elas total. estão Uhum. presentes nesse sentido, né? O que eu tenho que trabalhar em mim, elas estão ali me mostrando, né? Então a gente tem que ter assumir essa responsabilidade aí de estar olhando para isso e cuidando disso, né? Uhum. É muito legal. Vamos tentar ler um pouco a galera para a gente ver o que elas estão trazendo de coisas para a gente falar sobre. Dá vontade de ler tudo, gente. É uma coisa É, assim, enlouquecedora. Helena entrou, Ana, um monte Oi! de gente Manu legal, também tá gente. aqui. Ui, só fofuras. A Thaísa. Marcita. Gente, bota a pergunta aí. A gente tá pensando alto, assim, como nossos papos. Eu e Dri, a gente resolveu fazer um papo ao vivo. Essa é a Um papo ao diferença. vivo, um papo ampliando o nosso papo que a gente tem Amplia- sempre. Nossas É, viagens, né, amiga? Porque a gente é, viaja nessas coisas e muita gente, né, Rob, sempre pergunta o que que isso tem a ver com o nosso trabalho enquanto fonoaudióloga e psicóloga, né? Principalmente com crianças com deficiência, que é a nossa especialidade, né? O que que isso tem a ver? Por que que a gente está falando disso agora, né? De autoconhecimento, de autocuidado? Gente, porque a gente tem visto na nossa jornada pessoal e profissional que quando os adultos estão bem, quando os adultos sabem deles, né, dos próprios limites deles e sabem cuidar do outro de uma forma mais equilibrada, tudo fica melhor na vida dessa criança, né? A relação deles fica melhor cuidada, né? E a gente aposta uhum, muito, né, amiga, na via de comunicação do adulto. Por isso, porque a gente realmente tem mais recursos que as crianças. é, Então, se a gente caprichar no nosso, se a gente fizer os ajustes necessários na nossa via, no nosso afeto, a gente realmente é, inspira a criança a cuidado dele, né? E a entender que a gente tá ali disponível e bem para ela, tá no é. nosso melhor, né? Exato, Por eu acho isso. que isso é importante, né? Às vezes a gente tá dando tanto, colocando o outro na frente, só que a gente tá vazia, né? Eu não tenho mais nada para dar, então fica uma relação que a criança também não tá recebendo o seu melhor, né? Então Isso. você se preenche para você poder dar, né? Eu sei que na prática é mais difícil, mas a gente tem que achar formas, né? Até a Thaísa colocou É. aí, como achar isso na quarentena, um tempo só pra gente na quarentena. Um exemplo, desde que começou a quarentena, desde não, sei lá, na segunda semana de quarentena, eu e as minhas amigas, a gente resolveu fazer uma live por semana das amigas, a live das amigas. E tá funcionando assim toda quarta-feira, 8 horas, todo mundo aqui em casa já sabe. Eu falei, ó, hora da minha live. E eu vou pro meu quarto e fico com as minhas amigas ali, a gente papeando, entendeu? Porque é tão necessário a gente poder É, trocar, a gente botar pra fora, a gente desabafar com quem conhece a gente, com quem a gente conhece, é. com quem faz parte da nossa história, né? Então é isso, acho. E você vê, é 1 hora por semana, mas já virou 1 hora por semana que é sagrada. É a minha Uhum. hora, né? Ou às vezes vai ser um banho mais demorado que eu vou tomar,
que eu vou trancar a porta do banheiro ali e falar, ó, agora é meu banho, né? Agora é Vou meu conseguir momento. passar um creme, vou fazer uma hidratação, ficar mais tempo. Então, assim, são nas pequenas coisinhas que a gente vai achando isso, né? Achando esse lugar, né? E vale a pena a gente falar aqui, Rob, nessa mesma linha, do conceito de dose mínima eficaz, né? Que eu estudei da Christine. Ai, eu sempre esqueço o nome dela. Christine alguma coisa, que tem um livro chamado Ponto de Equilíbrio, que ela fala que, assim, tudo transformou na vida dela quando ela parou de desejar de sedentária sair de sedentária para maratonista, ela passou a falar assim, não, de sedentária eu vou começar a caminhar 5 minutos na praça do lado da minha casa todo dia. E aí, desses 5 minutos, que ela chamou de dose mínima eficaz, ela já ia ganhando força para. Não, acho que semana que vem eu já posso fazer 10 minutos. Porque eu já tô conseguindo esses 5 e já tá ficando fácil e gostosinho. Vou aumentar para 10. E já aí foi aumentando. Mas todo dia um pouquinho é muito melhor. Ela virou maratonista, enfim. Era o desejo dela, né? É muito melhor do que eu ficar aqui frustrada no meu lugar de realmente uma maratona para mim hoje. Né? Impossível. Mas se eu um pouquinho cada dia, se esse é meu objetivo, né? E seja ele qual for, eu começar a dar um passinho todo dia, um passo de cada vez em direção a ele, é muito melhor do que eu ficar, não, hoje eu vou me acabar na academia, eu vou correr 5 quilômetros e não 5 minutos. Eu vou desistir no dia seguinte, porque eu vou estar toda dolorida e vou me achar uma droga de corredora. Gente, eu não nasci para fazer exercício. Sou péssima. Mas se eu fizer a dose mínima que meu corpo aguenta, e que é muito mais do que fiz no dia anterior, que era 0, eu vou fazer viva eu e ficar feliz com o que eu tô conseguindo. E essa mola motivadora é que a gente precisa descobrir dentro da gente qual é a nossa, né? E cada um tem uma mesmo, né? Dependendo do nosso objetivo. E alguém botou aqui na quarentena, pode ser que até, acho que foi a Carla, não? No dia a dia é mais difícil, né? Carla, não tô conseguindo achar aqui que some, não sei se era exatamente isso. Mas, enfim, no dia a dia é isso, são pequenas coisas, né? Então eu tava entre um atendimento ou outro, pô, dava uma parada na lagoa, bebo uma água de coco, 5 minutinhos ali, mas que eu parei, respirei, contemplei, entendeu? Isso já vai alimentando, já vai te mandando uma informação de que ó, tô enchendo meu potinho de autocuidado aqui, sabe? De afeto pra mim mesma, né? Então é muito no pequenininho. Eu sei que é um desafio porque eu sou uma pessoa de extremos, tipo assim, ou vou correr maratona ou não vou nem caminhar, né? Então pra mim chegar nesse equilíbrio, né? A Adri sabe, é um desafio, né? Mas em várias coisas eu já tenho conseguido, né? E isso me dá o exemplo de que capaz eu sou, né? Então, isso aí. Entender onde é que estão os meus mecanismos de sabotagem, onde é que é mais desafiador para eu ficar mais atenta com isso, né? Então a gente vai construindo isso, mas assim, tendo em mente que é um processo. Mas o problema é que a gente tem uma cultura muito imediatista, né? Com tudo, né? Com financeiro, né? A gente recebe, ganha, recebe. Quantas pessoas poupam dinheiro, né? Agora eu vejo na quarentena, eu falo, gente, essa coisa de financeira tinha que ser aula dada em escola. As crianças tinham que aprender a investir, tinham que aprender juros compostos, tudo isso desde a escola, né? Porque você vê, se a gente tivesse uma cultura disso, agora não teria tanta gente mal, né, financeiramente. Só que a gente fica assim, vou juntar R$10 por mês. 10 reais por mês no final do ano é nada. Tá, não é nada em 1 ano, mas em 30 anos, né? Só que a gente fica, tá lá na frente, então tá longe de mim. Não, então a gente tem que ter essa cultura com tudo, né? Perder peso, não vou comer o chocolate hoje. Mas só um chocolatinho, né? Hoje não vai. Tá, mas, né, se você comer um chocolate todo dia, por 1 ano, vai fazer diferença. Se você não comer, também vai. Então, é isso. A gente achando, a gente pensar que é um processo. O que você não fizer vai fazer diferença a longo prazo. Vai fazer, Então, a gente isso de processo também é muito bacana, né? Porque como a gente está numa cultura do produto, do imediatismo e tal, a gente fica sempre com isso. Mas se não for, né, o melhor, não for aquilo suprassumo da coisa, né, o total que eu quero, não é bom. Não é suficiente. E aí você nunca se sente suficiente e talvez aquilo nunca chegue, porque você está tão desanimada, né, a fazer um pouco por dia que aquilo não vai chegar mesmo. Então, assumir pra gente mesmo
o processo das coisas, né? Entrar no processo e entender que nesse processo é sombra beça, é pedra beça no caminho, né? Pode ser muito solitário ou pode ser com rede de apoio, se a gente se permitir pedir ajuda também, né? Tá com as Tá. pessoas que a gente ama. Eu e Roberta, a gente fala sempre, né? E eu falo pra ela, se eu não tivesse ela, gente, pra ter esses papos filosóficos, de vida mesmo, né, friend? Eu não sei o que ia ser, porque, gente, a gente fica elaborando nossas coisas, né, aqui com o que nos acontece, e a gente realmente não é sozinho, a gente se faz nas relações, É, né? E você é, ter alguém para você trocar, né, e falar assim, me escuta, vê se eu não tô viajando aqui na batata, e a pessoa fala, olha, essa parte tá meio viajante, mas isso aqui você pode investigar e tal. Essa aqui não é viajante, não. Arrasou com essa sua constatação aí, com essa sua reflexão. E é encorajamento mútuo, né, amiga? Da exato. gente não desistir de si mesma numa cultura que não apoia a gente. A mãe do João escreveu aqui uma parada muito legal. Legal assim, né? Pra gente discutir aqui, mas entendo que não é fácil. Quer ver? Minha mãe me achava irresponsável por comer antes dos meus filhos. Gente, o que a gente vai ser julgada pela mãe, pelo pai e por todas as pessoas, opa, pelas nossas escolhas, Opa, voltou. né? Vai ser sempre muito grande, porque a gente tem está inserido nessa cultura, né? De que tudo que a gente faz por nós mesmas ou diferente de um padrão aí que criaram, vai É. ser massacrado, né? Então é a gente Odri, estar eu lembrei firme. agora de um exemplo bom, meu, daquilo que a gente falou, né? Da gente se colocar no papel de adulto e não de criança, né? E quantas Boa. vezes no dia a dia a gente acaba se pegando nisso, né? Eu Uhum. tenho uma história, eu sempre fui muito ruim para comer, né? Criança, enfim, era uma coisa que eu era muito restrita, ainda sou, mas já melhorei bastante, mas enfim. E eu tenho uma tia, né, que forçava as minhas primas a comer, né? E aquilo para mim era assim desesperador, né? Ao mesmo tempo que eu amava estar com eles, eu tinha um medo de ser obrigada a comer, né? A ponto de uma vez fingir que eu estava doente para não viajar com eles, porque eu Uhum. tinha medo de me obrigarem a comer, né? Enfim, e ela era assim, tipo, não comeu o prato, tá no micro-ondas, o seu jantar vai ser exatamente esse mesmo prato, sabe? Era nesse nível, e eu ficava apavorada com isso. E aí, sei lá, uns 2 anos atrás, agora adulta, grande, eu fui pra casa dela passar umas férias com as minhas filhas, e lá pelas tantas, a minha filha, a mais velha, acabou de comer junto com o neto dela. Ela falou: vocês acabaram de comer, vão ganhar sobremesa. E a minha mais nova, que come super bem, não tem zero preocupação com relação alimentar com ela não Uhum. estava afim de acabar de comer, viu os outros comendo sorvete e foi querer também o sorvete de sobremesa. E aí, na mesma hora, minha tia olhou, mas ela não comeu tudo. Aí eu, Roberta, adulta, me peguei. Toma aqui, Rafa, come aqui pra ganhar sobremesa. Aí, de repente, eu parei assim. Eu falei, gente, mas calma aí, eu não sou mais a criança, eu não tenho que ter medo dela. Eu sou adulta, eu que sou mãe dela, eu que vou dizer se ela vai ou não vai comer a sobremesa. Né? Então Uhum. foi assim, um clique, onde rapidamente eu me coloquei como adulta de novo. Falou, oi, não mas ela come super bem, ela não tá mais afim de comer, tá ok. Ela vai comer o sorvete agora. E aí minha tia ainda me olhou feio assim, sabe? Estranhou aquilo, né? Mas é isso, quantas vezes a gente não se pega sendo criança, né? Com esses padrões de criança. Então eu tinha esse bloqueio dessa relação ali e acabei me pegando, tipo, na posição ainda de criança. Só que, hello, agora eu sou adulta, né? Eu sou E você ia a transferir, responsável, né? ia Oi? transferi-lo para Rafa, né? Ia transferir para Exatamente. sua filha sem pensar, porque É, a gente tem que pensar mesmo, é no automático, no inconsciente. O padrão que te fez mal, né? Que não te fez bem em exatamente. relação à Aquilo era alimentação. uma coisa minha, não é uma coisa dela, né? Eu que tenho que tratar isso aí, né? Então, enfim, só um Exato. exemplo Não, me e é veio à muito, cabeça e falei, muito deixa eu falar que bom. eu acho que... E assim, você não precisa mudar sua tia. Inclusive, você não vai, né? A gente não tem o menor poder sobre isso. Nem E tá tudo quero. certo. Mas se o desejo é não passar dessa forma para sua filha, para a próxima geração e tal, é realmente sua responsa colocar essa fala, esse limite e assumir essa sua posição para sua filha, que é um exemplo perfeito, amiga, esse, para a gente pensar em várias pessoas falando aqui, né, em relação aos próprios filhos com os nossos pais, né, que viram avós dos filhos, né? A gente vê que muitas dificuldades que as pessoas têm, isso tem a ver com autocuidado, né?
muitas dificuldades que os pais das crianças têm com as crianças são porque não estão conseguindo, né, se colocar adulto ali sobre a responsabilidade daquelas crianças que são crianças agora, porque eles estão crianças em relação aos pais deles. Então, eles estão Uhum. seguindo aquele padrão sem pensar, ou eles estão esperando que os pais digam o que fazer com o filho deles. Enfim, aquele bololô, né, que a gente sabe que, assim, é inconsciente mesmo, né? Mas que a gente precisa olhar e falar assim, meu Deus, eu vou ter que lidar com isso mesmo? Não é É. fácil, mas eu vou ter que essa sombra aí, porque hoje meu filho precisa que eu faça isso por ele. Ele Uhum. precisa que eu seja o adulto na vida dele, né? Então, cara, quanta coisa a gente encara que a gente foi carregando até a vida adulta, É, sem pensar sobre, né? com Que é certeza. nada a ver, mais a ver. Sabe aquela parada do peixe? Tem uma história que fala que certa geração de mulheres ia colocar o peixe para assar e cortava o rabo e a cabeça. E aí um dia alguém É perguntou muito para uma bom, né? mulher: mas por que você tira a cabeça e o rabo do peixe para colocar para assar? E aí a mulher respondeu: não sei, minha mãe fazia isso, eu também faço. Aí foi perguntar para a mãe. Aí a mãe, não sei, minha mãe fazia, eu também faço. Não sei, a mãe. E aí foram descobrir que a milésima geração lá atrás fazia isso, porque só tinha uma, A forma uma pequena. forma pequena. Então, as outras gerações, mesmo tendo formas maiores, não pensaram automaticamente que não precisavam cortar partes do peixe para caber. É, Gente, e aí a primeira geração que pensou sobre, botou o raio do peixe inteiro na forma, mudou tudo para as próximas, né? é, Então, que a gente faça isso na nossa vida, né? Que a gente olhe para as coisas que precisam ser olhadas, né? aham. E cuide delas. É isso. E uma, só pegando, enfim, não tem muito gancho, não, mas uma coisa que eu tinha pensado a gente falar, que eu conversei até com a Marina outro dia, é da gente pensar que a gente é uma só, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, profissional eu sou isso, pessoal eu sou isso, família eu sou aquilo. A gente Uhum. é tudo em todos os lugares, né? Então, assim, se eu tô bem, se eu tô legal, se eu tô plena aqui no feminino, eu vou estar muito melhor no meu trabalho, eu vou estar muito melhor na minha família, sabe? Então a gente pensar que você mexer numa dessas, você está mexendo em todas as áreas, né? Então não Uhum. fazer essa divisão, né? Muito dificilmente você vai encontrar um puta profissional numa coisa e sabe, que não. Enfim, meu raciocínio foi errado aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil a pessoa ser puta numa coisa, fuderástica numa coisa, e Uhum. muitos estão destruídos lá atrás, entendeu? Então, assim, será que realmente é fodão? É isso Sabe? tudo. É Uhum. isso tudo? Então, assim, é importante a gente ter esse equilíbrio. Eu tenho que ser pô, tá plena na minha vida pessoal, mas tá plena também na minha vida profissional, porque uma coisa tá interligada com a outra, né? Então, é importante a gente ter essa noção. Assim como a gente fala com a criança, né, que a criança é tudo o tempo todo, né? Eu não vou levar a criança, quando ela chega no psicólogo, ela não é só emoção, quando ela chega na físio, ela não é só corpo, na É. fono, ela não é só linguagem, ela é tudo o tempo todo, a gente também é tudo o tempo todo, né? Então, a gente tem que estar equilíbrio aí que a Thaisa falou exatamente, né? Se eu tô bem numa área, muito mais facilmente eu vou lidar com os desafios da outra área da minha vida, né? Porque eu vou estar, essa energia vai estar transitando ali no todo, né? E o todo também da gente considerar tudo, né? O espiritual, o físico, o emocional, tá tudo Isso. conectado, né? E É. quantas vezes a gente não adoece porque não cuidou dos outros campos primeiro, né? A gente não cuidou, não olhou para o espiritual, não olhou para o emocional e pronto. Aí uma hora o corpo, que eu acho que é o que está acontecendo com o mundo, né? A quarentena, o mundo não estava legal, né? Não está ainda, está em processo, está em construção, né? Ou desconstrução, digamos assim, né? E aí uma hora veio um vírusinho e falou, galera, chegou no físico, chegou no corpo, agora parou, né? Então, assim, se a gente não for lendo os sinais, Vai ter que desmatamento, reiniciar. poluição, não sei o quê, chega uma hora que tem que parar para reajustar isso tudo aí, né? E muitas das nossas doenças têm a ver com isso, né? Então a gente tem que ficar sempre se cuidando em todas essas áreas, né? É, então por isso que a gente fala sempre, né, Rob, que tudo é sobre os conceitos que a gente tem em relação às coisas, né? Então, como vocês estão vendo, não sei se vocês chegaram aqui, né, porque via, né, como conhecem a gente,
Mas o papo de autocuidado hoje tem a ver com o modo que a gente olha para a vida. A gente olha para a vida de forma integral. A gente não compartimentaliza a vida mais, né? Uma filosofia que eu e Roberta a gente compartilha e não compatibiliza a criança, o desenvolvimento infantil nos nossos trabalhos e a gente não compatibiliza as áreas da nossa vida. A gente realmente tenta olhar para a gente e para o outro de forma inteira, né? Então é realmente conseguir equilibrar os afetos para distribuir a nossa atenção nas áreas que precisam da gente, né? Então, cuidar da nossa parte quando a gente está com eles, com os outros todos, faz esse gancho, assim, né? Do nosso trabalho com essa nossa fala. Exato. Deixa Ai, eu ver, nem sei. Ih, tá acabando o tempo. Ah, se bem que a gente começou de novo, né? Deve ter mais eu uns peguei minutinhos aí. meu celular para não me perder aqui, a gente conseguir despedir com calma Relógio. e tentar. É isso, gente. Eu acho que É isso de hoje, né? se tiverem alguma perguntinha aí, a gente quis mais trazer essa reflexão, assim, a gente conversar ao vivo, coisas que a gente já conversa, e são coisas que estão sempre na nossa cabeça, né? Enfim, a gente está se trabalhando nesse sentido e sendo modelo, né, para os nossos filhos, sendo modelo no nosso trabalho, né, com as famílias que a gente trabalha, com as crianças. A gente fala muito no trabalho, né, de processo paralelo, né, a forma como eu lido com as famílias é um exemplo de como essas famílias devem lidar com os filhos, né? Então a gente está, tudo tá, a gente está mandando, vibrando energia o tempo todo, né? Então se a nossa energia está ok, pô, aí a gente só tem a dar, né? Então, E essa coerência não é fácil mesmo, né? Porque como a gente aprendeu a fazer as coisas mesmo não estando bem, mesmo estando esgotadas, né? A gente vai acabando se atropelando e não dando o nosso melhor, não aprendendo a se regular para ficar bem pro outro, né? Para interação, para o trabalho. Mas quando a gente volta uns passos, né? A gente entende que a gente precisa fazer isso, que não dá mais para disfarçar choro, não dá mais para engolir choro, não dá mais para disfarçar a emoção negativa, né? Emoção que mexe com a gente tem que olhar para elas, validar, encarar e resolver, porque aí a gente consegue fazer isso pelas outras pessoas, né? De forma mais autêntica e melhor. Exato. A Carla estava falando aí de rede de apoio, né? Eu acho que também olha lá, Fofuxa. De pessoas com necessidade é realmente muito importante, Carla, e eu super encorajo, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar de alguma forma isso, né, mas eu super encorajo, assim, eu acho que até esse mundo digital hoje está trazendo isso pra gente, né, a gente pode marcar encontros virtuais, né, que ninguém precisa sair de casa, né, você arruma um cantinho ali onde você vai ter um tempo para escutar outras mães, para escutar as rotinas, para desabafar, né, então a gente repensar como que eu posso adaptar para ter um momento desse, né? Isso, e como é que eu posso olhar para as minhas relações de modo a conseguir colaboração, né? Porque o que a gente faz também, né, Rob, é exigir que as pessoas ajudem. Então, o pai da criança tem que fazer a parte dele porque fez comigo e tem a responsabilidade. A minha mãe, ela tem que me ajudar, ela tem que fazer alguma coisa, né, para eu conseguir fluir aqui. A pessoa lá do trabalho tem que fazer a parte dela. Gente, tá tudo certo. Que ótimo que a gente tem essas ajudas todas. Mas não é por exigência, por autoritarismo, pelo caminho né? Você tem que fazer, da obrigação. É conquistar a colaboração, né? De todos, né? E dizer o que você sente e precisa de forma assertiva, né? Então, e também não cair pro lado de ninguém me ajuda. Eu sou aqui uma abandonada mesmo, porque ninguém faz nada por mim. Se não sou eu, isso aqui não funciona, essa casa não funciona, essa criança não fica bem. Então, não é nenhum lado nem o outro, é o caminho do mesmo autocuidado, né? É você conseguir dizer suas necessidades, sentimentos de forma assertiva para você ter a colaboração e a rede que você precisa para sua vida fluir melhor, né? Uhum. Eu não sei se tem tempo aí, Dri, você viu a hora que a gente começou de Temos novo? alguns minutinhos, Tá, não, que a gente trabalha diretamente com criança, quando a gente percebe que as famílias precisam de atenção, como é que a gente faz em relação a isso? A gente trabalha diretamente com as famílias, né? Não é só com as crianças, as famílias estão junto com a gente nos atendimentos, né? Então a gente já tem uma atenção ali, já tá todo mundo
junto, conectado ali. E fora isso, a gente faz reunião, né? Quando a gente vê que precisa, a gente encaminha o pai ou mãe, quem esteja precisando, por uma terapia, para algum tipo de serviço de suporte, né? Eu, como psicóloga, não vou fazer terapia com os pais, né? Mas eu posso encaminhar eles caso seja necessário. Mas fora isso, no dia a dia, a gente está o tempo todo compartilhando ali durante a sessão, ou depois por WhatsApp, faz algum comentário para não comentar na frente da criança, ou faz reunião mensalmente, ou enfim, de acordo com a necessidade, né? Não sei se eu te Mas tem respondi, que mas... ouvir realmente essa angústia, né? Isso tem que entrar Uhum. no rol de coisas a lidar nessa relação familiar, né? Nessa relação Acolher no dia a dia, né? A gente acolhe no envolver. dia a dia, né? O objetivo é esse, a gente já no dia a dia já acolher essa família, né? Porque a gente Porque entende que a como criança está assim? dentro desse sistema. Se esse sistema não tá Isso, legal, como é que vai isso. ser, né? Então a gente tem Porque que... como assim? Eu vou focar aqui na minha programação, no meu planejamento terapêutico e vou ignorar solenemente essa angústia dessa família em relação a alguns comportamentos ou algumas questões do filho, né? Primeiro valida o sentimento e depois conexão antes da correção da disciplina positiva, né? Primeiro eu valido e me conecto com essa necessidade da família, tá me buscando, tá me pedindo ajuda. Como é que a minha ajuda vai ser vertical? Vai ser toma aqui me ajuda e faça o que eu mandei, obedeça minhas ordens. É, Não funciona assim, né? Não é bacana. é. Tem que ser horizontal, tem que ser como é que vocês estão, o que vocês precisam e eu ofereço aqui minhas ferramentas e a gente chega num caminho comum aí para que essa criança se beneficie de adultos equilibrados, né? Isso. Tem minutinho aí, Dri? Não, que eu ia dar um outro exemplo aqui, mas não sei se vai dar tempo. Pode Vai dar, cortar no meio? Posso pode. Aí dar? me avisa quando tiver faltando 2 minutos, aí eu te falo. Ah, tá, 2 minutos. Tá, não, o que eu tava lembrando aqui, uma época, logo depois que a minha filha mais velha, eu acho que nasceu, já tem muitos anos, né? Vai fazer 9 anos segunda-feira. Eu lembro que eu comecei a ficar com uma raivinha, assim, do meu marido quando ele ia às quartas-feiras pro futebol dele. E aí Ah, ele voltava, eu ficava irritada, né? E aí, depois, refletindo muito, já nesse meu processo de autoconhecimento, eu percebi que eu falei, gente, eu não tô com raiva porque ele foi, eu tô com raiva de mim, porque eu também não tô fazendo isso. Porque ele tá tendo o autocuidado dele e tá indo pro dia dele lá, né? E eu não tem nada que me impeça de eu ir, né? Mas eu tô com raiva porque eu não tô conseguindo fazer, né? Então, a partir do momento que eu tive essa consciência, primeiro, muda minha relação, porque eu não tô mais atacando o outro, né? E fui olhar pra mim, né? E aí fui buscar a minha forma também de preencher essa minha necessidade, de, pô, eu também preciso desse respiro, né? E aí quando eu busquei isso, ok, né? Então só um outro exemplo de coisas que às vezes a gente tá agressivo e tudo, né? Quando na verdade é a gente, né? Então a gente ter esse olhar, né? A Lorena tá perguntando aí se você tá com dor de cabeça, Dri, que você tá segurando a ah, cabeça? eu vi, ela falou que ela faz. Eu tô. É um tipo de autocuidado. Hoje eu tô o dia todo com esse latejante assim na cabeça e é um tipo de. Que maravilhosa, que bom a gente ter isso em comum. Olá, que Mas mais, passa, gente? tudo passa. Tô tentando ler aqui. Que linda. E a Tainara falou isso, uma coisa aqui que tem tudo a ver com o exemplo que você deu, que é quando eu percebo que algumas vezes, na ânsia de não nos cuidarmos, atacamos o outro. Ah, eu acho que foi por isso que eu lembrei do exemplo. É que eu li, Ah, eu li assim. vira um ciclo Foi. mesmo, porque você vai É. o outro e fala, como você faz por você, né? O que eu tô querendo fazer aqui por mim e, né? Então, É. você pensa, ué, então é só eu fazer por mim, caramba, né? Eu não tenho que fazer você parar de fazer por você, né? Que eu acho que a saúde das relações, elas vêm muito disso também, né? Quando você tá numa relação saudável, você não quer que o outro deixe de cuidar dele para cuidar de você ou para você poder cuidar de você. Você quer que o outro cuide dele e você também cuide de você, né? De forma equilibrada. Exato. Então, esse exemplo da Rob é isso, né? É ótimo por isso. Tipo, É. ela não tá Mas não acostumada foi a ver fácil, ele porque com filha cuidar dele. pequena vem a questão da culpa. Como assim uma mãe está saindo à noite? Não tem filha pequena para criar, né? Então é difícil, né? Porque a gente tem esse peso também da sociedade, né? De que a mãe é que tem que dar conta, de que a mãe é que é responsável, né? Então a gente dividir responsabilidades é um aprendizado contínuo, né? Porque se deixar, a gente vai pegar tudo pra gente. Porque isso Isso aí. tá no sangue, não sabe? É, Então é desafiador mesmo a gente
não ter culpa, né, Carla, no julgamento. É, É perfeito, Carlita. isso. E assim, a gente vê também responsabilizar pela nossa mensagem, o que a gente passa. Se a gente também for essa proatividade humana que quer fazer tudo, né? E o jeito que o outro faz não é bom. Putz, tem isso também. Você faz, mas você faz mal pra caramba. Gente, É, ele, né, o outro tá fazendo, o outro seja quem for, filho, marido, mulher, enfim, né, pessoa do trabalho. Se ele tá fazendo, né, e não é do jeito que você gostaria, bota a sua necessidade de forma respeitosa, mas não invalida, né, né, o o que o jeito que outro o está outro fazendo. faz, né? E senão, porque senão a conta, né, a coisa vem pro nosso lombo e aí a gente está sobrecarregada de novo, mas não consegue colaboração e ajuda, né, gente? Porque é essa pessoa que preciso desse peso aqui também, tem isso também, né? Que benefício Tem, traz ter essa mulher ser a vítima cansada, também, ou a mulher vítima super forte, sobrecarregada. ou a mulher cansada. Tem vários perfis aí que a gente pode assumir, né? Cada uma tem o seu, né? Mas tem isso, a salvadora, a que é forte, a que dá conta de tudo, né? Ou a não, ou a que é frágil, a que precisa sempre de suporte. Então, assim, observem qual é o seu padrão aí, né? Como que é o seu funcionamento para você poder escolher ser de outra forma, né? De uma forma que não seja tão pesada, né? Então, Isso. E é isso mesmo, quando a gente assume, né, Carlita, quando a gente assume nossa autenticidade, né, assim, eu sou essa pessoa e eu tô aqui toda trabalhada no meu autocuidado, no meu autoconhecimento, em reparar os meus próprios erros e cuidar da minha comunicação, do meu estar no mundo, você fica realmente muito mais desconectada do julgamento do outro em relação a gente, porque assim, o outro tá ali para isso. A Brené Brown, que fala de vulnerabilidade, ela fala, quem está sentado na arquibancada está atacando ovo e tomate em quem está lá na arena, suado, lutando pelo dele, né? Então a gente que é de arena, a gente tem mais é que fazer o nosso trabalho, cuidar da gente, né? Cuidar de quem a gente ama e do nosso trabalho, da nossa vida, das nossas pessoas, da melhor forma possível. E essa galera da plateia, deixa na plateia, né? né? Então, o autocuidado realmente é libertador. Não é fácil, é super doloroso, né, friend? Nossa Senhora, doloroso, Processo. mas vale muito a pena. Realmente é um caminho assim muito potente de transformação para as nossas relações todas, né? De equilíbrio mesmo. Ai, que delícia, gente! Muito Acho que bom, vão muito bom. mandar a gente embora, é. É. A gente, Se e o deixar, a tempo gente acabou. fica. Obrigada, amiga, sempre um prazer Obrigada, muito bom. Tava com saudade. também. Vocês indicam leitura? Aí indicamos várias leituras desse assunto, né? Poxa, desse assunto tem um montão. A própria Brené Brown, né? É, Ela tem Brené Coisa Brown. de Ser Imperfeito. É, aquele outro também que você me indicou que eu ainda não li é Mara. Esqueci o Qual? nome. Um que ela conta mais a história dela diretamente. Ah, Esqueci. Ai, eu tenho ali, como é que é o nome? Ai, Jesus. Eu Brené esqueci mesmo. Brown. Braving the Wilderness. Eu não sei como é que ficou em português. Da sua força. Vou Enfim, os lembrar. da Brené Brown, ela tem no Netflix, tem um documentário dela, um show dela Netflix, lá, TED. uma palestra, um TED, sei lá como é que chama. A gente indica o Fernando Freitas de Constelação Familiar, eu acho que vale a Tá? pena dar uma olhada nos vídeos dele, tem um monte de vídeo no YouTube. Silvares também, já fiz Mas... uma constelação direta com ela e realmente transformadora, muito bacana. Lynn E assim, Lodge, gente, né? hoje em dia tem milhões de recursos, autores, e você vai lendo um pouco de tudo para ver o que bate com você, né? O que faz mais sentido para Inclusive, você, a gente né? vem falando disso, né? Eu fiz um post hoje sobre. Tem uma imagem lá da pessoa em cima de um monte de escadas, mas ela não sabe usar a escada para sair de algum lugar, né? Mas ela era subindo em cima de um monte e não sabia sair dali com a função da escada, né? E às vezes a gente se entope de conceitos e ferramentas e ver coisas que funcionam para o outro, que não sei o que, estuda coisa beça e aquilo não faz nenhum sentido para sua vida, aí você acha que aquilo, né, não funciona, é balela.
Busque Ou só que o problema é você que não aprende, que você realmente não tem jeito. isso mesmo. Então, a verdade é que a gente tem que olhar pra gente, né? Eu ia falar só de mais um livro que eu fiz agora, um grupo bem legal, que é Autoaceitação, não, Aceitação, Autoconsciência e o Processo de Encorajamento, né? Da Lynn Lott. Ele é muito lindo também para a gente olhar para essa parte de olhar para a gente, cuidar da gente, criança interior, tem todo um pacote para a gente desenvolver coragem, né? E Gente, e coragem. façam o caminho do afeto da Adri, o caminho e o mergulho do afeto. O Mergulho do mergulho afeto. de afeto é tipo um plus. É Um para quem já fez plus. o caminho, Façam, eu que são quantos desenvolvi dias, Adri?